E aí, pessoal, beleza? Até deu uma respirada funda aqui, porque a gente está indo para a quarta aula de função do segundo grau. Na verdade, a gente já acabou função do segundo grau, mas existe essa, essa matéria que está dentro de função do segundo grau, que é a inequação do segundo grau. Então, se você não aprendeu o estudo de sinal da função do segundo grau, vai ser bom para você aprender aqui agora. Tá? Eu fiz aqueles vários exemplos, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma aqui para você entender melhor. O que é uma inequação do segundo grau? A equação do segundo grau era a equação do segundo grau que você fazia o delta, era quando era um sinal de igual, igual a zero. A inequação do segundo grau, ela não vai ser igual a zero, ela vai ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Então vai ser o símbolo de desigualdade, né? Menor, igual, menor, maior ou maior ou igual. Então, quando você tiver esse símbolo, não o símbolo de igual, mas o símbolo de menor, maior, maior igual, menor igual, você vai resolver dessa forma que a gente vai aprender aqui agora. E sempre jogando, se for do segundo grau, né? A gente já estudou aí na equação do primeiro grau, né? Que você resolve como se fosse uma equação do primeiro grau, mas tem alguns detalhezinhos. Mas a inequação do segundo grau, ela vai ter uma metodologia específica para ela e a gente vai ver agora, tá bom? E a primeira coisa que você tem que entender é que a inequação do segundo grau tem um cara elevado ao quadrado, não pode ter acima de ao quadrado, não pode ter ao cubo, ao quarto, não. No máximo ao quadrado, e você vai jogar todo mundo para um lado da equação. Por exemplo, se você tiver assim, x2 menos 7x menor ou igual a 4, você não vai deixar assim. Assim como na equação do segundo grau que você jogava todo mundo para um lado, você vai fazer aqui x2 menos 7x e o 4 passa para cá, menos 4 menor ou igual a zero. Esse é o esquema, você sempre joga todo mundo para um lado da equação e deixa do outro lado zero, tá? Aliás, todo mundo do outro lado da inequação, né? E não equação. Então, beleza, vamos ver um exemplo. Inequação do segundo grau, x2 menos 3x mais 2 maior do que zero. Bom, isso aqui é uma inequação do segundo grau. É um símbolo de maior, né? Se fosse maior, menor, maior igual ou menor igual, é inequação. E aí, o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, você vai tratar como isso aqui, ó, fosse uma função. A função y igual a x2 menos 3x mais 2. Você vai fazer o x' e o x duas linhas. Vai fazer x' e x duas linhas. Bom, o delta aqui é menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes o a vezes o c. Gente, isso aqui, o delta, para mim já é batido. Agora a gente já fez muito, então eu não vou ficar aqui resolvendo delta, x', x', explicando. Aqui é menos... Não, aqui eu vou só resolver para deixar a resolução para você, porque caso você dê algum vacilozinho nas contas, você tem aqui o x' vai ser menos b, então menos 3 dá 3, mais raiz de delta, raiz de 1 é 1, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser 4 sobre 2, que dá 2. Aqui o x duas linhas vai ser 3 menos 1 sobre 2 vezes 1, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, uma das raízes deu 2, a outra deu 1. Essa função do segundo grau, se a gente esboçar ela aqui, uma das raízes dela deu 1 e a outra das raízes dela deu 2. Uma outra coisa fácil de ver na função do segundo grau, onde ela corta o eixo y, que foi no 2, então é aqui nesse ponto. Beleza. Olha, essa função então, eu não vou fazer mais nada além disso não. Ah, Edith, tinha o vértice, você fazia o vértice para esboçar. Olha, o vértice ele está aqui no meio das raízes. Como essa função é voltada para cima, porque a gente está vendo que o a dela é maior do que zero, então ela é voltada para cima. Então, essa aqui seria a nossa função, né? Ela seria uma coisa assim, passaria aqui. Opa, tá muito feio aqui, né, gente? Vamos fazer direitinho. Ela seria isso aqui, ó. Ela viria aqui, aqui, e viria aqui assim.
Nossa, aqui a mão pesou, né? Então, seria mais ou menos isso aqui a nossa função. E aí, a função do segundo grau, quando ela tem duas raízes, ela vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, né? Essa função, vamos lá. Quando ela tiver raízes, o que você vai fazer? Você vai dividir ela antes da primeira raiz, entre as raízes e depois das raízes. Inclusive as raízes aqui eram, essa raiz aqui era 1 e essa raiz aqui era 2. Então, antes do 1, como é que estava antes do 1 essa função? Antes do 1 ela estava para cima do eixo x. Está vendo essa parte vermelha aqui antes do 1? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, antes do 1, essa parte aqui ela está para cima do eixo x. Então, ela é toda positiva. Então, quando ela está antes do 1, ou seja, quando o x é menor do que 1, a função é positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Entre o 1 e o 2, ela está para baixo aqui. Então, entre o 1 e o 2, quando o x está entre 1 e 2, qualquer valor de x entre 1 e 2 aqui, essa função vai ser negativa. E quando o x está para depois do 2 aqui, ela está positiva. Então, ela também é positiva quando o x é maior do que 2, ela também vai ser positiva. Então, ela vai ser positiva em dois casos, quando o x é menor do que 1 ou quando o x é maior do que 2, tá? Então, essa aqui é a análise de sinal dessa função. E aqui, nesse exercício, nessa equação, eu quero que isso aqui, que essa função, seja maior do que zero. Onde que ela é maior do que zero? Aqui, ó. Então, você já acabou de resolver aí na equação do segundo grau. A resposta aqui seria, x menor do que 1 ou x maior do que 2. Edinho, não estou entendendo esse negócio. Então, vai entender agora. Escolhe um valor de x menor do que 1. Menor do que 1. X menor do que 1. Beleza? Escolheu aí? Qual? Menos 2? Tá, beleza. Então, vamos usar menos 2. A função aqui, ó, é y igual a x2 menos 3x mais 2. Se você jogar o valor de x igual a menos 2, que é um valor aqui, ó, menos 2 está aqui assim, ó, menos 2. Se eu jogar o x igual a menos 2 aqui, o que vai dar o y? Vai dar menos 2 ao quadrado, menos 3, aqui o x é menos 2. Menos 2 mais 2. Vai dar 4, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, mais 2. O y deu 12. Então, quer dizer que quando o x vale menos 2, quando o x vale menos 2, o y vale 12. E 12 é positivo. Então, faz sentido, porque a gente acabou de ver aqui, ó, que quando o x é menor do que 1, ou quando ele é maior do que 2, a função, quem é a função? O y dá positivo, deu positivo, ó. Outra possibilidade, quando a função vai ser positiva, qualquer valor de x menor do que 1, então qualquer valor daqui, ó, que você escolher de x para cá, a função vai ser positiva, ou quando o y for maior do que, quando o x, desculpa, for maior do que 2. Escolhe um valor de x maior do que 2. 3? Tá. Então, beleza. Você escolheu 3 aí, né? Então, aqui, ó, vou colocar o x igual a 3 agora. 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, coloquei o x igual a 3, mais 2. Isso aqui deu 9, menos 9, mais 2. O y deu 2, né? Que 9 menos 9 dá 0. O y deu 2, e 2 é um valor positivo. Então, beleza, positivo, tá certinho. Ah, então, Edi, se eu pegar um valor de x entre 1 e 2, o y tem que dar negativo? Exatamente. Então, imagina que eu pego o x igual a 1,5, né? Entre 1 e 2, 1,5, bem no meio, né? Então, o y vai ser 1,5 ao quadrado, que é o x ao quadrado, menos 3 vezes 1,5, mais 2.
O y, 1,5 ao quadrado dá 2,25, menos 4,5 mais 2. O y vai dar menos 2,25, né? Fazendo essa conta ali, menos 2,25, não, aliás, mais 2,25, né? Menos 4,5 mais 2 deu menos 0,25. Opa, deu um valor negativo de y. Então, bateu certinho, beleza? Então, isso aqui era para te provar. Agora, nós vamos fazer sem essa, né, provando esse tanto de coisas. Vamos lá. Mais uma inequação aqui, ó. Menos x2 mais 6x mais 6 maior do que zero. Eu vou pegar isso aqui, essa função. Vou chamar ela de a função de y igual a menos x2 mais x mais 6. Essa é a minha função. Vou desenhar o gráfico dela aqui, ó. Na prova, você vai desenhar só o eixo x. Depois, mais pra frente, quando eu for fazer os exercícios de prova, eu vou te mostrar o jeito mais direto, tá? Mas aqui eu estou aproveitando para você ver o gráfico. Então, as raízes disso aqui, eu vou começar a fazer raízes por soma e produto. Ó, fazendo as raízes menos x2 mais x mais 6, eu vou achar as raízes dessa função aqui, ó. Igualei a zero. Lembra que eu falei que quando eu igualo a zero, eu troco o sinal de todo mundo para facilitar, né? Troquei o sinal de todo mundo. Aqui eu posso fazer com x menos 3 vezes x mais 2 igual a zero. Tá lembrado do produto de Stevin lá para fazer equação do segundo grau? Então, o x menos 3 igual a zero e o x mais 2 igual a zero. Então, uma das raízes é x igual a 3 e a outra das raízes é x igual a menos 2. Minhas duas raízes, x' e x duas linhas. Então, uma das raízes menos 2 e a outra das raízes 1, 2, 3. Essa aqui é a outra raiz. Outra coisa, a função corta o eixo y no 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela corta o eixo y aqui no 6. Vamos esboçar. Essa função ela é voltada para baixo, porque o a dela é menor do que zero. Edi, você não trocou o sinal aqui para fazer as raízes? Sim, eu troquei aqui para calcular as raízes. Mas a função original continua sendo essa. Essa aqui que eu vou esboçar. Então, ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, passar no 2, no menos 2, aliás. Passou aqui e passou no 3. Essa coisa horrorosa que eu desenhei aqui. Não estou conseguindo fazer muito bem, mas essa coisa horrorosa aqui. Beleza? Essa é a minha função. E aí, o que a gente falou? A gente faz antes e depois das raízes. Aqui e aqui. Antes do menos 2, a função está para baixo, então ela é negativa. Aqui, ela está para cima do eixo x, então aqui ela é positiva. E aqui ela está negativa. Então, antes do menos 2, para cá, a função está para baixo do eixo x. Então, quando o x é menor do que menos 2, a função é negativa. Quando a função está entre o menos 2 e o 3, que o x está entre menos 2 e o 3, a função é positiva. E quando a função aqui é a parte do 3, ou seja, quando o x é maior do que o 3, a função também é negativa. Então, ela é negativa nessas duas possibilidades, né? Então, nas pontas, ela é sempre o mesmo sinal e no meio é o sinal trocado com o das pontas, quando tem duas raízes, né? Essa questão pediu maior que zero. Maior que zero aqui, no caso, foi o positivo, foi aqui, ó, entre o menos 2 e o 3. Então, a resposta desse exercício seria menos 2 menor que x menor que 3. Essa seria a resposta desta inequação aqui. Vamos fazer a próxima. Bom, gente, então essa aqui de novo, vamos fazer lá, né? Isso aqui, ó, eu vou pegar a função y igual a menos 3x2 menos 8x mais 3 e vou fazer as raízes. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 3x2 menos 8x mais 3, vou igualar a zero. Nesse caso aqui, eu já vou fazer direto, ó, delta b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser o b ao quadrado é o menos 8 ao quadrado dá 64. Eu não fiz aqui aquela história de trocar o sinal, vou fazer direto aqui. 64 menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 3. Então, o delta deu 64 mais 36, que é o menos 4 vezes menos 3 vezes 3. O delta deu 100. Então, uma das raízes
vai ser menos 8 dá 8, mais raiz de 100 sobre 2 vezes o A é menos 3. Então, aqui deu 8 mais 10 dividido por menos 6, ou seja, 18 dividido por menos 6, que dá menos 3. O x duas linhas dá 8 menos raiz de 100 dividido por 2 vezes menos 3. Como eu falei, agora a equação do segundo grau eu não vou resolver devagar, porque isso aqui vocês já sabem, né? Já teve vários vídeos ensinando. Então, aqui menos 2 sobre menos 6, isso aqui deu 1/3. Essas são as duas raízes. Essa função, vamos lá, essa função, ela teve essas duas raízes. Vamos lá. Uma delas foi menos 3, então, na verdade, deixa eu estender um pouquinho mais para cá o eixo x para cá. Ela foi o menos 3, uma das raízes. 1, 2, 3 negativo, então aqui é uma das raízes. E a outra raiz foi 1/3, foi essa raiz aqui. Então, ela é uma função voltada para baixo, porque o a é menor do que zero. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Aqui, passo aqui, né? Então, essa aqui é a função. Eu fiz ela bem mal desenhada, até porque ela tinha que cortar o eixo y no 3, né? Esse ponto aqui tinha que ser 3. Então, está bem fora de escala aqui, mas isso não importa para a gente. O que importa é que essa função ela é negativa aqui, onde está para baixo, positiva aqui, onde está para cima do eixo x, e ela é negativa de novo aqui. Então, sempre são as raízes, os limites, né? Essa raiz aqui é menos 3, e essa raiz aqui foi 1/3. Então, essa função aqui, vamos analisar primeiro o sinal, depois a gente dá a resposta. Antes do menos 3, ou seja, quando o x é menor do que o menos 3, ela é negativa. Quando está entre o menos 3 e o 1/3, ela é positiva. E quando ela está maior do que o 1/3, aqui ela está negativa de novo. Então, o exercício pediu menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero vão ser esses dois aqui, né? Quando o x é menor ou igual a menos 3. E por que agora você está botando menor ou igual? Porque aqui o menor que menos 3 ela é negativa. Mas quando eu ponho igual a 3, o igual a 3 é quando ela é zero. Então, como o exercício pediu menor ou igual a zero, eu coloco menor ou igual também. Eu ponho o igual. Então, se aqui tiver o igual, nas minhas respostas vão ter também. Ou aqui é x maior que 1/3. Então, eu vou botar x maior ou igual a 1/3. Essa seria a minha resposta. X menor ou igual a menos 3 ou x maior que 1/3, né, gente? Desculpa. É 1/3 aqui. Ou x maior ou igual a 1/3. Né? Que são esses dois valores onde a função é negativa. Ele pediu menor ou igual a zero, é onde a função é negativa. Vamos seguindo. Olha só, mais uma aqui. 8x2 menos 14x mais 3. Então, essa aqui é a minha função. Y é igual a 8x2 menos 14x mais 3. Então, delta aqui, vou igualar ela a zero, né? 8x2 menos 14x mais 3, vou igualar a zero para achar as raízes, para fazer o estudo de sinal. Então, menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, menos 14 ao quadrado é 196, menos 4 vezes 8 vezes 3, que dá 96. Então, o delta deu 100 de novo, igual ao exercício anterior. X' vai ser menos B, ou seja, menos 14, que dá 14, mais raiz de 100, que dá 10, dividido por 2A, 2 vezes 8. E o x duas linhas vai dar 14 menos 10, dividido por 2 vezes 8. Aqui deu 24 dividido por 16, que dá os 2 por 8, fica 3 meios. Aqui dá 4 dividido por 16, que dá 1 quarto. Essas são as duas raízes. Presta atenção agora, as raízes foram 1 quarto e aqui 3 meios. E eu tenho que saber que essa função tem o a positivo, né? Então, se o a é positivo, ela é voltada para cima. Eu só esboço aqui, ó, voltada para cima.
Eita, não pegou certinho. Voltada para cima. Gente, não consigo pegar aqui certinho. Pegou certinho aqui. Se quisesse lembrar, aqui é onde é o C, onde corta o eixo Y. Então ela é, vamos lá, fazer o estudo de sinal agora. Ela é positiva aqui, onde está para cima, negativa aqui e positiva aqui, onde está para cima do eixo X. Pega o eixo X, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. O eixo X é a sua referência. Então, ela é positiva, aqui os pontos limites são as raízes, então ela é, quando é menor do que 1/4, ou seja, está para a esquerda de 1/4, menor que 1/4 é a pessoa que está para cá. Ó. Ela está positiva nessa parte, entre 1/4 e o 3/2, ela é negativa, e do 3/2 para frente, ou seja, quando o x é maior que 3/2, ela é positiva. O exercício pediu quando ela é menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero é onde ela é negativa. Então, é essa parte aqui. Então, a resposta desse exercício seria 1/4 menor que x. Agora, como tem o menor igual, eu vou botar o igual na resposta também. Menor ou igual a 3/2. Está aí a nossa resposta. Para a gente... Nós já estamos com 26 minutos, né? Então, a gente vai fazer mais duas. Aqui agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Vou mostrar como eu faria, por exemplo, agora a análise de uma maneira mais rápida. Então, delta. Então, aqui eu já sei que a função é y igual a 4x2 menos 4x mais 1. O delta seria menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4ac, né? 4 vezes 1 vezes... menos 4 vezes 4 vezes 1. O delta daria 0. X' seria igual a x duas linhas, que seria igual a menos 4 mais raiz de 0 sobre 2 vezes 8. O x', que é igual a x duas linhas, daria 4 sobre 16, que daria 1/4. Essa seria a única raiz. Então, essa função, ela só tem apenas uma raiz, que é a raiz menos 1/4. Aliás, mais 1/4, né? Então, tá. Essa é a única raiz que ela tem. Só confirmando os valores aqui, menos b... gente, desculpa, aqui é 4. Gente, perdoa, já estava com a resposta, né? Que é 2 vezes 8. Aqui é 8. Então, na verdade, aqui é meio a raiz. Tá. Então, corrige aí. Então, aqui, ó, meio é a raiz. Como essa função tem delta igual a zero, ela tangencia o eixo x. E ela tem concavidade voltada para cima porque o a é maior que zero. Tá vendo essa questão do delta, do a, aquela tabelinha que eu fiz? Então, ela tangencia aqui. Então, ela é aqui assim, aqui assim. Essa função, quando ela tangencia, ela vai ficar ou toda positiva ou toda negativa, exceto a raiz. Aqui, como ela está toda para cima do eixo x, ela está toda positiva. Então, essa função é toda positiva. O exercício pediu maior que zero. Ela é maior que zero em qualquer lugar, menos quando o x vale meio. Então, ela é positiva quando o x é diferente de meio. E ela é negativa, não existe valor de x. Ela só pode ser positiva ou zero, né? Ela poderia ser zero. A função seria zero se o x fosse igual a meio, né? Que é a raiz dela. O exercício pediu maior que zero, então a sua resposta para essa aqui não seria uma inequação, seria uma equação, uma diferença aqui, né? X diferente de meio. Essa seria a resposta dessa inequação aqui. Tá? Então, beleza. Vamos para mais uma aqui, ó. Essa aqui para a gente finalizar. Estamos com 29 minutos, vamos estender um pouquinho e a gente termina. Essa aqui é a função y igual a menos x2 mais 3/2x mais 10. O delta dela
vai dar b ao quadrado menos 4ac. Já vamos fazer aqui direto. B ao quadrado é 3 sobre 2 ao quadrado. 3 sobre 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 10. Então, o delta dela daria 9 sobre 4, mais 40. Então, o delta dela daria, fazendo MMC, isso aqui vai dar 169 sobre 4. Então, o x' dela vai dar menos 3 sobre 2, mais 13 sobre 2, que é a raiz de delta, a raiz de 169 sobre 4 dá 13 sobre 2, sobre 2a, ou seja, 2 vezes menos 1. Isso aqui daria 10 sobre 2 sobre menos 2, daria 5 sobre menos 2, que é menos 5 sobre 2. E o x duas linhas ficaria sendo menos 3 sobre 2, menos 13 sobre 2, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1. Isso aqui daria menos 16 sobre 2, tudo isso sobre menos 2, daria menos 8 sobre menos 2, que dá 4. Então, aqui eu tenho as duas raízes. Olha só, vou fazer de uma maneira rápida agora. Uma das raízes é menos 5 sobre 2, a outra raiz é o 4. A função é voltada para cima ou para baixo? É isso que importa. A função é voltada para baixo, porque o a é menor do que zero. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ela é negativa aqui, positiva aqui, negativa aqui. Como o exercício pediu maior ou igual a zero, é a parte que é positiva. Ela é positiva entre o menos 5 sobre 2. Como tem o igual, eu vou colocar o igual também. E menor ou igual a 4. Ou seja, é entre o menos 5 sobre 2 e o 4, tá? Só para confirmar aqui, beleza. Então tá certinho. Aqui eu coloquei o igual, tá vendo? Ó, confirmando aqui. Quando tem o igual, eu coloco o igual na resposta. Aqui tinha o igual, eu tive que colocar o igual na resposta. Quando não tem, eu deixo a resposta sem o tracinho de igual. Aqui não tem, eu deixo sem. Beleza? Aqui não tem, eu deixo sem. Minha resposta ficou sendo aqui, né? Certinho. Positivo. Então, beleza. Gente, antes de encerrar, não tá aqui não, mas eu vou colocar mais um só para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu acrescentei uma aqui para a gente fazer rapidinho, tá, gente? É rápida mesmo. x2 menos 2x mais 8. Então, y é igual a x2 menos 2x mais 8. Menor do que zero, né? Então, tá. Se eu fizer o delta aqui, vai dar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. O delta vai dar 4 menos 32. O delta pouco importa o valor, mas o que importa é que ele deu negativo, ele deu menos 28. Então, não tem raiz. Não existe raiz. Essa função, pouco importa que como é que ela vai estar desenhada em questão de outras questões, mas o importante é que ela vai estar, como o a dela é positivo, ela está para cima, mas ela não toca o eixo x, então ela está toda para cima do eixo x, que seria mais ou menos uma coisa, quando x for igual a 1, aqui vai dar 1 menos 2, só para eu ter uma noçãozinha rapidinho do valor, vai dar, então tá, vai ser uma coisa assim, essa função vai ser uma coisa assim. Então, o que acontece? Vai ser uma coisa assim? Não, vai ser uma coisa assim não. Vai ser uma coisa assim, tá? Essa função, ela é toda positiva, ela está sempre para cima do eixo x. Então, aqui, ó, essa função, ela é toda positiva. E o exercício pediu onde que ela é negativa, menor do que zero. Então, a resposta desse exercício seria conjunto vazio. Não teria. Se o exercício tivesse pedido maior que zero, a resposta seria conjunto dos números reais. Qualquer valor de x. Qualquer valor de x que você colocasse aqui seria positivo. Mas como ele pediu menor do que zero, não tem valor negativo. Essa função nunca vai ter um valor negativo, ou seja, o y nunca vai ter um valor negativo, tá? Então, a gente encerra aqui na equação do segundo grau, tá bom, gente?
Depois nós vamos fazer o estudo de inequação produto, inequação quociente, e aí a gente vai misturar com a função do primeiro grau também, beleza? Mas é isso então, gente. Encerramos então de verdade agora a teoria da função do segundo grau, teoria quase nada, né? Que a gente está sempre fazendo exercício com exemplos, mas nós ainda vamos ter os exercícios de prova, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima aula.